Amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estamos juntos para continuar hoje falando e conversando sobre a grande tribulação. Ou seja, estamos em Apocalipse capítulo 6 e como Deus tem nos abençoado com o conhecimento da sua palavra. Agradeço ao Senhor por esse privilégio de compartilhar com os irmãos do conhecimento da palavra de Deus. Agradeço a confiança da direção da igreja na pessoa da pastora presidente, Luíde Ramos. E agradeço a você por sua companhia. Vamos juntos? Continuemos. Estamos estudando a grande tribulação e hoje, de novo, com o olho vidrado no seu smartphone, ou então no seu tablet, ou no computador. Olho vidrado. O período da grande tribulação é esse período de 7 anos, dividido e subdividido em 2 períodos de 3 anos e meio, que inicia exatamente quando a era da igreja termina, pois a igreja é arrebatada e recebida por Cristo nos ares. E vai até a segunda vinda de Cristo, quando desce o Senhor Jesus com sua igreja para a grande batalha do Armagedon, onde o Senhor Jesus só com a palavra da sua boca vence seus inimigos e estabelece o milênio. Nós estamos juntos, acompanhando esse período. E uma dúvida interessante surge. De onde vem 7 anos, pastor? Eu estava lendo aqui em Apocalipse 6, não achei 7 anos, não achei que era dividido em 3 anos e meio, a primeira parte, 3 anos e meio, a segunda parte da grande tribulação. E de onde vem todo este conhecimento da grande tribulação? E, obviamente, de forma muito interessante, a grande tribulação, na sua primeira parte, como foi ensinado, nós temos aquele momento em que o anticristo surge e o momento em que ele tem a sua ascensão, chegando ao governo pleno e mundial. Obviamente, de onde vem tudo isso? Bem, se nós olharmos para o primeiro selo fala de um cavaleiro branco que saiu para vencer e se tornou vencedor. Óbvio que Cristo é quem abre cada um dos selos e Cristo é que coloca cada personagem do Apocalipse no seu devido lugar. Óbvio que o anticristo, então, ele segue todo o cronograma estabelecido por Cristo no tocante à abertura de cada um dos selos. Só que nós temos que compreender que este personagem que vimos juntos é alguém que virá, dominará e se opõe a Cristo, daí o nome anticristo, quer inclusive se colocar no lugar de Cristo. Tanto é que no final da grande tribulação, da primeira parte, ele entra no templo que será reconstruído, o terceiro templo. Se assenta na posição de Deus, pensando ser Deus e simplesmente requer a adoração. Né? É um líder político, como vimos ontem, que se coloca absolutamente contrário ao Messias, e vários títulos na palavra de Deus o descrevem. Todos eles indicando ser alguém ligado ao poder das trevas. Tanto é que é chamado de homem do pecado, filho da perdição e iníquo, dentre os outros títulos horríveis que possui. Só que é um homem que, no meio do caos que prevalece no início da grande tribulação, ele consegue apresentar diretrizes de paz e de prosperidade, de tal forma que consegue resolver os mais terríveis problemas da humanidade na época e é reconhecido como o próprio Cristo, tentando assumir sua posição.
Vimos que ele age no espírito do engano. Agora, é fundamental entendermos que o início do seu trabalho e o que dá o início a toda grande tribulação é um fantástico acordo de paz que ele faz. E como habilidoso e grandioso político que será, esse acordo consegue resolver quase que praticamente todo o conjunto de guerras existentes na primeira parte da Grande Tribulação. E após esse grande acordo, ele consegue uma liderança incontestável, ele arruma toda a economia e, por intermédio de um sinal que será colocado ou na testa ou no pulso, no braço das pessoas, ele consegue equilibrar todas as forças econômicas, equilibrar a economia, controla a compra e a venda, e o mundo passa por um período de grande prosperidade. Daí vem a famosa marca da besta. E ele termina a primeira parte da grande tribulação e começa a segunda parte da grande tribulação fazendo algo horrível, rompendo o acordo de paz que ele fez principalmente com Israel. Tudo bem. Veja comigo que as 5 primeiras características você tem de forma muito clara no Apocalipse, exatamente no capítulo de número 6 que estamos estudando. Mas as 3 outras características do anticristo, elas não estão no primeiro capítulo, pastor, pelo menos não de forma expressa, talvez de forma implícita, escondida. Mas de onde se tirou todo estes 3 conhecimentos, principalmente este que diz que marca o início da primeira metade da tribulação e esse que marca o fim da primeira metade da tribulação e começa a segunda metade da tribulação? Muito bem. Dos pontos 1 a 5 você tem em Apocalipse. Mas não tem como compreender do 1 ao 5 se não entendermos o ponto 6, 7 e 8. O acordo de paz que ele fará, a marca da besta e o rompimento do acordo de paz, se você não pegar Daniel. Daniel e as famosas 70 semanas de Daniel. Vamos a Daniel, por gentileza. Olha que interessante. Então, em primeiro lugar, vejamos a questão do acordo de paz que dá início à primeira parte da grande tribulação. Daniel capítulo 9, você tem um capítulo muito importante da palavra de Deus que nos traz todas estas informações, e aqui Daniel está em oração. Em oração por quê? Porque ele descobriu, através do livro de Isaías, que o tempo de cativeiro do seu povo duraria 70 anos. 70 anos. E aí ele começa a fazer os cálculos e começa a orar e começa a pedir perdão a Deus para que se cumpra realmente os 70 anos e eles possam voltar da Babilônia para onde? Para Jerusalém. Lembre-se, Daniel foi levado, infelizmente, cativo enquanto era jovem. E aqui em Daniel 9, ele já é um ancião. E é óbvio que, ao fazer os cálculos, Daniel vê então que se aproxima a época da libertação do seu povo. E ora, e clama, e pede perdão, e pede para que o Senhor tenha misericórdia, para que o seu povo saia, e Deus lhe responde. Só que Deus, ao responder Daniel, Deus resolveu abrir para Daniel o futuro inteiro do seu povo, não somente o conhecimento do retorno do seu povo a Jerusalém, mas o futuro inteiro. Olha que capítulo fantástico, e olha como Daniel 9, do versículo 23 até o 27, se enquadram perfeitamente em Apocalipse,
capítulo 6, nos fazendo entender o capítulo 6 de Apocalipse. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, pois és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Aí Daniel começou a ficar assustado, porque como assim 70 semanas estão determinadas sobre meu povo? E que história é essa dessas 70 semanas? Olha que interessante. Quando o anjo explica que o sofrimento de Israel iria então demorar por 70 semanas, e aí tudo mudaria, o anjo aqui começa a falar não só do retorno do cativeiro babilônico, porque Daniel estava em cativeiro. Então, o anjo não está falando só do retorno deste povo naquele momento histórico para Jerusalém. O anjo está indo muito mais. O anjo fala, veja comigo aí no querido versículo 24. O anjo fala exatamente o seguinte, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade. E 70 semanas para quê? Ó que interessante. Para a justiça eterna, para cessar a transgressão, para acabar com os pecados e para expiar a iniquidade. Meu Deus do céu, isso aqui só pode ser cumprido quando o Messias vier e o Messias se estabelecer de forma definitiva e acabar com todo o mal que existe na face da terra. Então, no versículo 24, o anjo já está avisando para Daniel: olha, após as 70 semanas, Israel se converterá. Por quê? Porque não haverá mais pecados. Por quê? Porque vai expiar, acabar com toda a iniquidade, vai acabar com toda a transgressão e trazer uma justiça eterna. Então o anjo está descortinando diante de Daniel todo o futuro de Israel e está dizendo: eu amo Israel. Está dizendo: eu vou acabar com tudo aquilo que afasta Israel de mim. Eu, Deus, vou acabar. Porque eu vou acabar com a transgressão, vou acabar com o pecado, vou extinguir a iniquidade, vou trazer a justiça eterna, significando que eu salvarei Israel. Era isso que Deus estava dizendo a Daniel. E é óbvio que isso não se cumpriria nos 70 anos que Daniel estava esperando para sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, porque ele tinha lido em Jeremias que em 70 anos ele voltaria. E aí, o anjo explica para Daniel como é que isso vai acontecer. Olha que fera, irmãos, olha que fantástico. Versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Daniel ficou maluco. Daniel estava simplesmente, irmãos, escravo, e a sua cidade estava arrebentada, acabada e, assim, absolutamente desolada. E o anjo está dizendo aqui: olha, vai demorar 7 semanas. 7 semanas, contadas essas 7 semanas da ordem de restaurar. Daniel foi ao céu, porque então viria uma ordem de um rei, para que se restaurasse Jerusalém. Ou seja, Daniel estava ouvindo do anjo que esta ordem viria de um rei, e realmente veio, Artaxerxes, ou seja,
o rei Medo-Persa Artaxerxes, ele em 445, 443, por aí, ele dá uma ordem e ele manda todos os judeus voltarem e reconstruírem a cidade. E Daniel fica sabendo que durante 7 semanas aquela cidade seria edificada. Porque da ordem do rei, é o que está aqui no versículo 25. E até a edificação de Jerusalém é levantar os muros, que foi com Neemias, e reconstruir o templo. 7 semanas. Agora, depois dessas 7 semanas, aí viria o Messias, o príncipe, viria Cristo. E isso aconteceria depois das 7 semanas, quando se atingisse depois das 7 mais 72 semanas, tá? Então, a redação pode parecer até um pouco complicada, mas é isso que está dizendo. Sabe isso, Daniel, entende que desde a saída da ordem para restaurar a ordem do rei, para edificar Jerusalém até o Messias, haverá o quê? 7 semanas e 72 semanas. Então, 7 semanas. Para o quê? Para edificar Jerusalém. Tá? E essas 7 semanas contadas do edito do rei que mandou levantar de novo Jerusalém. E depois ainda, o acrescenta aqui, 72 semanas, ou seja, depois mais 72 semanas, e o ungido virá, e o Messias virá. Olha que fato extraordinário. Se você pensar e raciocinar comigo, olha que interessante. Aqui você tem exatamente 7 semanas, mais 72, dão 69 semanas, até que o ungido viesse. E ainda avisou a Daniel, hein? Olha, para levantar Israel vai ser em tempos angustiosos. Neemias que o diga, né? Quando Neemias cumpriu essa parte da profecia, Neemias que o diga, uma mão levantando o muro de Jerusalém e na outra uma arma contra os seus grandes adversários. Vá agora comigo para o versículo 26. E depois das 72 semanas será cortado o Messias. Então, 7 semanas para edificar a cidade. Aí depois de 7 semanas, mais 72 semanas, até que o Messias viesse, e agora uma nova informação para ser cortado o Messias. Então o Messias seria cortado, ou seja, o Messias seria morto, e Cristo foi morto através da crucificação. Exatamente depois de 69 semanas, tá? 7 para edificar Jerusalém e 72 para que o Messias chegasse. Só que agora o anjo diz, essas 62, simplesmente a gente conta também a morte do Messias. O Messias seria tirado. Então, da época da reestruturação de Jerusalém até a morte do Messias, passou 7 semanas mais 72 semanas, dão 69 semanas. Meu Deus do céu! Então só está faltando uma semana, para que se cumpra a palavra de Deus e Israel seja completamente salvo e acabe toda malignidade, toda coisa ruim, tudo que não vem de Deus em Israel acabará. Só falta uma semana, e essa semana, pastor, então essa semana começa depois da morte de Cristo. Por que ainda não se cumpriu essa profecia? Bem, lê comigo o versículo 26. Depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Eita, então, o Messias morreria, e aí viria o povo de um príncipe, que ainda vem, e que vai destruir a cidade e o santuário.
Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito simplesmente entrou na cidade, ele príncipe. Tito era príncipe. Tito ainda não era imperador. O seu pai estava vivo nessa época. O seu pai Vespasiano estava vivo. Então se cumpriu direitinho a profecia. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ele entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, o santuário, e o fim de Jerusalém veio como inundação, como aqui está. E aí, a partir desse momento, haverá guerras, estão determinadas assolações. Veja que só se descreve 69 semanas, e a partir deste tal povo desse príncipe que veio depois da morte de Cristo, que é Tito, não se fala mais sobre semana, significando que a contagem parou. A contagem parou. E aí vem o versículo de número 27, dizendo quando é que vai voltar a contagem dessa semana. Veio Tito, destruiu a cidade, e após destruir a cidade, veio assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Ah, pastor, o versículo 27 está complementando o versículo 26, que diz que esse tal Tito vai firmar aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana faz cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. Mas, pastor, não estou entendendo. Tito não firmou, de maneira alguma, por uma semana, aliança com ninguém. É mesmo, né? Realmente Tito não firmou aliança com ninguém. Então, quem é esse que no versículo 27 vai firmar uma aliança com muitos por uma semana e na metade da semana vai cessar o sacrifício? Este é o anticristo, que virá exatamente como Tito veio, que virá de uma coalizão de povos como foi Tito. Tito era filho do imperador romano, mas quem atacou Jerusalém foi uma coalizão de povos, foi uma coalizão de nações sob o comando de Tito. E olha que interessante, se Tito não cumpriu essa parte do versículo 27, quem é que vai cumprir, pastor? Quem vai cumprir é o anticristo. É daqui que todos os escatologistas, aqueles que estudam o final das coisas e o final dos tempos e os acontecimentos finais, é daqui que eles tiram que o anticristo, quando aparecer, dessa coalizão de países, ele vai ter com ele vai começar a última semana de Daniel, porque até a morte de Cristo se passaram 69 semanas. E aí o tempo parou. E agora, quando o anticristo chegar, é que ele vai fazer esse pacto, essa aliança de paz por uma semana, e aí na metade da semana ele faz cessar o sacrifício e a oblação, significa que o anticristo vai permitir a construção do terceiro templo em Jerusalém, porque senão não teria sentido dizer cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador, que é ele, o anticristo, isto até a consumação. Até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que já está dito em Apocalipse que cairá sobre o anticristo, cairá sobre ele. Então é exatamente com base nessa passagem e o fato do general Tito não cumprir esta última parte é que todos nós entendemos que parou a contagem na semana 69 e a semana 70
quem vai realizar é o anticristo. Ah, pastor, que interessante. Então é por isso que se acredita que a grande tribulação é a última semana de Daniel. Sim, por isso que a igreja não vai estar aqui. Porque a grande tribulação se destina a limpar o povo de Israel de toda a transgressão, de todos os seus pecados, de toda a iniquidade e ainda trazer a justiça eterna. Então o anticristo é instrumento de Deus para isso. Deus tem o controle de tudo. Olhe para cá, por gentileza. Veja este quadro aqui. Então, quando se fala das 70 semanas de Daniel, quando o anjo disse que 7 semanas estavam determinadas para que se reedificasse Jerusalém e o templo, quando isso aconteceu, irmãos, não tinha passado 7 semanas de simplesmente 49 dias. Mas quando isso aconteceu, do edito do rei até o momento em que foi reconstruída Jerusalém, passou 7 semanas de anos. Então passou aí, 49 anos. Você está vendo? Estou destacando agora. Peraí, pastor. Se cada semana equivale a um ano, então demorou 49 anos do edito de Artaxerxes até a reconstrução do templo. Parabéns, é isso mesmo. Então, peraí. Se durou 49 anos, cada semana é de anos, então as 62 semanas que seriam da reconstrução de Israel até a morte de Cristo, quando o Messias foi tirado, então se a semana de anos é 434 anos. E isso, parabéns. Da reconstrução até a morte de Cristo passou 434 anos. Olha aí, tô te mostrando. E aí a última semana, que são esses 7 anos que estão faltando, para completar exatamente 490 anos, essa última semana não começou depois da morte de Cristo e depois que Tito arrebentou tudo. O tempo para Israel passou. E aí veio o intervalo. E aí vem o tempo da igreja. E quando o tempo da igreja terminar, conforme Apocalipse 2 e 3, que a igreja for arrebatada, adivinha quem aparece em razão de Daniel 27, firmando um pacto de paz e colocando para quebrar e começando a última semana de Daniel, adivinha? O anticristo. Deixa eu te mostrar isso em outros 2 gráficos. Olha que interessante. Então, quando a gente olha para Daniel capítulo 9, ele é fundamental para entender Apocalipse. Por quê? Porque durante 7 semanas iriam reconstruir Jerusalém. Iriam voltar e reconstruir. E isso aconteceu em 49 anos. Aí, depois viriam mais 62 semanas até que Cristo ungido fosse retirado, fosse morto. E isso aconteceu também em anos. 434 anos, 62 semanas. Agora soma comigo. 62 semanas mais 7 semanas, até que Cristo foi tirado como estava em Daniel. Amiguinho, isso dá 69 semanas. Era para depois de Cristo começar já a 70ª semana e acabar com tudo, não é verdade? Pois é, mas o cumprimento da profecia não aconteceu. Que diz a profecia em Daniel 9:27? Que virá ainda um que vai fazer um acordo de paz, e esse acordo de paz é de uma semana, e no meio da semana ele acaba com acordo de paz. E ele vai acabar com toda a alegria dos judeus que estão no templo, estão simplesmente ali fazendo as suas orações e sacrifícios. Eu te pergunto, já tem um templo?
Então, depois que simplesmente chegou a 69ª semana e Jesus morreu e foi retirado, já foi construído o templo, já foi feito esse pacto de paz envolvendo Israel e o resto do mundo? Não foi, porque nós estamos na era da igreja. As semanas de Daniel pararam de contar e quando a igreja for arrebatada, coloque isso no coração, aí surge o anticristo, naquele momento que a gente viu na aula de ontem, naquele momento conturbado de muita guerra, muita fome, muita morte, muita desilusão, e ele consegue fazer um tratado de paz. E aí começa a última semana de Daniel, e essa última semana de Daniel é de 7 anos, e esta última semana é a semana da grande tribulação, onde Deus vai ajustar contas com Israel para Israel voltar à presença dele. Então, olha aqui por gentileza o último gráfico. Tá vendo aí o edito de Artaxerxes? Sim, 14 de maio de 445, a promessa, a profecia de Daniel se cumpre e Artaxerxes manda os judeus voltarem para reedificar. Olha que interessante, eles em 7 semanas, 49 anos, eles reedificam Jerusalém e o templo, e foi difícil, né? Depois passam 62 semanas até que Cristo, tá vendo aqui a cruz? Até que Cristo morra. 69 semanas passaram. E aí veio a destruição, veio a morte, veio tudo, mas não veio o acordo de paz e o pacto de paz. Por quê? Porque hoje nós vivemos na dispensação da igreja. Pastor, quando é que vai passar a dispensação da igreja? Quando ocorrer exatamente Apocalipse 2 e 3. E aí termina a dispensação da igreja com a volta de Cristo, com o ascender da igreja no arrebatamento, e aí, depois da era da igreja, aí é que vem a grande tribulação, e a grande tribulação, que são esses 7 anos, essa última semana que falta, essa grande tribulação é esse momento em que Cristo abre o selo e diz: sai, anticristo, vai vencer, vai vencer. E o anticristo, a primeira coisa que ele faz é cumprir Daniel 9:7. Ele que está nesse momento de guerra, de clamor, de coisa horrível e de instabilidade social, ele faz o acordo de paz e aí começa a primeira metade da grande tribulação. E depois que ele faz esse acordo de paz, ele acerta a economia e ele faz a querida marca da besta para controlar a economia. Então, quando o anticristo surge, sim, Jesus também soltou os demais selos. Tem o nosso querido cavalo vermelho da guerra, mas o anticristo vai fazer a paz. Tem um cavalo aqui preto, que é o da economia toda arrebentada, mas o anticristo vai conseguir, através da marca da besta, segurar toda a economia, regular toda a economia. Tem o cavalo branco, que é o da morte, mas lembre-se, Cristo permitiu que o anticristo saísse e saísse para vencer. É por isso, irmãos, que nós cremos perfeitamente que são 7 anos e que nos 3 primeiros anos o anticristo faz tudo isso. Mas não sozinho. Ele tem o auxílio do falso profeta, se lembra, e ele tem o auxílio do dragão, que, como nós já vimos, é Satanás. Deus te abençoe. Até amanhã, com a abertura do quinto selo. O Senhor te abençoe. A paz do Senhor.